Política envolve corrupção. É o que a gente faz, é o que a gente vive. Todas as decisões ou não decisões. O que a política tem a ver com o nosso campo de estudos? Nosso campo de pesquisa surgiu para pensar o discurso político, mas hoje analisamos, estudamos, pesquisamos diferentes discursos, o político, mas também o religioso, o midiático, o científico e tantos outros. Mas a política, ela se exerce pelo discurso político. Isso não significa que o político não esteja presente nos outros tipos de discurso. O nosso fazer científico, por exemplo, na universidade, ele não é só uma prática científica, mas também uma prática política. Mas qual é mesmo a diferença entre o político e a política? Está ligado ao nosso compromisso como cidadão em escolher as lideranças, né? A política é importante para a convivência de todo mundo, né? Eu não sou muito de política, né? Assim, eu só compro aquele direito obrigatório de votar, né? Mas eu vejo tanta coisa errada na política que eu fico descrente, né? A política, ela rege, né? É um conjunto de regras que rege uma faculdade, um estado, uma igreja, uma casa, uma empresa, como eu já falei. A política faz parte, organiza a nossa sociedade. Ela define políticas públicas que são responsáveis pela distribuição de recursos para educação, saúde, saneamento e tantas outras áreas fundamentais para a organização da vida em sociedade. Recursos esses vindos dos impostos pagos por todos nós. A política se estrutura a partir dos partidos políticos, cujos representantes ocupam cargos de poder nas diferentes esferas, nacional, estadual e municipal. Já o político é aquilo que produz a divisão dos sentidos, são as significações em disputa que estão presentes em todos os discursos. Uma mesma palavra, por exemplo, pode significar de modo diferente, a depender do lugar em que é dita, de quem está falando, para quem e com que objetivo. Você pode assistir nosso vídeo sobre sentido para saber mais. Vamos ver agora o sentido de corrupção e democracia para nossos entrevistados e como elas se relacionam com a política. Corrupção, para mim, eu acho que é como a política, né? Aqueles que entram com o caráter, né, de administrar, né, a política com um meio de sinceridade, lá na frente acaba corrompendo o seu caráter, né? E a gente, assim, não tem nada que venha bom da política, né? Quando a gente fala corrupção, a pessoa liga a política, mas a corrupção está dentro do âmbito religioso, a corrupção está dentro da família. Eu acredito, eu particularmente falo que a corrupção está presente em tudo, não é só na política não. Na política ela é mais acentuada, mas a corrupção está presente em todos os âmbitos da sociedade. Uma doença que está infestada no mundo. É o mal do nosso mundo. Não é só do nosso país, mas está em todo lugar. Como vimos, Val e Vanessa fazem uma associação direta entre política e corrupção. Já Abner, Anselmo e Odaci entendem que a corrupção não está só no âmbito da política. Temos aqui um exemplo concreto de como o político funciona no discurso do cotidiano, apontando para essa disputa de sentidos em torno da palavra corrupção. É interessante ainda observarmos nesse conjunto de falas como há um sentido dominante muito presente na nossa sociedade de que a política é sinônimo de corrupção e de que não há nada de bom que venha da política. Mas não podemos produzir uma generalização, nem uma demonização da política, já que ela é, como comentamos, muito importante para a nossa organização em sociedade. Defender uma não política, uma política apartidária é, na verdade, tomar posição por uma certa política, que sempre tem uma base ideológica. Falamos disso no nosso vídeo sobre ideologia. É equivocado, portanto, acharmos, enquanto cidadãos e eleitores, que nada temos a ver ou a contribuir com a política. Nosso papel não deve se resumir ao voto. É preciso que cobremos dos nossos representantes políticas públicas que visem uma sociedade mais justa e menos desigual.
Esse é o princípio da nossa democracia. Liberdade, né? Direito de ir e vir, de ser assistido, direito ao discurso, ao debate limpo, né? A conversar, a apontar possibilidades, né? A não deixar ninguém de fora, né? Não soltar a mão de ninguém. Eu acho que a democracia é você ter o direito, né? De escolher, a gente tem o direito de votar em quem quiser. Democracia é isso, é você ter a liberdade para falar, para escolher, para se sentir bem, né? E não ser oprimido. A gente vive num país que proclama democracia, a gente fala de democracia, mas muitas vezes ela não é respeitada, né? A democracia, ela é só técnica, né? Teórica, mas na prática eu acredito que ela não existe em alguns âmbitos. A gente vive num país democrático, mas eu acho que nem existe democracia, né? Não é? Estou falando em democracia, mas não é, porque o voto é obrigatório. A democracia, assim como a corrupção, não se pratica só no âmbito da política, mas, como Kelly falou, está no direito de ir e vir, de incluir a todos igualmente, na liberdade que todos nós temos de escolher nossos representantes, de darmos a nossa opinião, de participar dos debates, de todos os temas que nos afetam de algum modo. Mas é preciso entender quais os limites entre liberdade e democracia. O sistema democrático prevê que todos os cidadãos sejam respeitados em seus direitos, mas também temos deveres a serem cumpridos para que a plena democracia seja exercida. Não podemos confundir a nossa liberdade de expressão com o discurso de ódio, tão presente hoje em nossa sociedade. Ainda que sejamos contra algo defendido por uma determinada base ideológica, como, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, precisamos sempre respeitar as diferenças. O respeito ao outro é parte da nossa base democrática. Como falamos ao longo desse vídeo, a política está presente em tudo e a democracia, enquanto sistema político, se concretiza pelo direito ao voto. No Brasil, hoje, o voto é obrigatório, o que pode nos dar a sensação, como mencionou Luciene, de que não temos escolha em não votar, de que não estamos vivenciando de fato uma democracia. A obrigatoriedade ou não do voto é um tema que sim pode ser debatido pela nossa sociedade. Mas é importante que todos nós entendamos a importância do Estado democrático de direito, no qual, pelo voto, exercemos o direito de escolher e eleger os nossos representantes das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Podemos e devemos questionar os políticos que estão no poder, os quais nem sempre votam leis pelo bem da maioria da população. Temos, sim, políticos corruptos, autoritários, etc. Mas, apesar de todas as coisas negativas que presenciamos na nossa política, precisamos entender que a democracia é sempre o melhor caminho. Porque o Brasil já experimentou um regime ditatorial que durou 20 anos e o saldo que esse regime deixou foi extremamente negativo, com muitos mortos e torturados, com censura à arte, à cultura e com muita corrupção também. Por isso, pedir a volta da ditadura, como temos presenciado nos últimos anos no nosso país, é um risco duplo, ao qual todos nós devemos estar atentos. O risco, por um lado, de apagarmos a história da ditadura brasileira e, por outro, de não termos mais liberdade, enquanto cidadãos, de defendermos uma posição ou outra, inclusive a de pedir a intervenção militar. Por isso, são absurdas para quem acredita e defende a democracia essas vozes que pedem a volta da ditadura. A volta da ditadura numa democracia ainda tão jovem que vivemos no nosso país e muito frágil, né? Por isso, a nossa luta deve ser pelo aperfeiçoamento da democracia, por mais representantes nos espaços de poder que espelhem a diversidade do povo brasileiro, por mais mulheres, por mais negros, por mais minorias na política nacional. E essa nossa tomada de posição se exerce pela linguagem, pelo discurso. Trata-se de uma luta pelo sentido das palavras. Assim é que o político se faz presente no discurso, não só no discurso político, mas em todos os discursos, como falamos no início do vídeo.